tudo bem? Bem-vinda mais uma vez ao canal da Maria Júlia. Eu participei essa semana de um curso com a Ilana Benenhoek. Até nesse canal aqui tem um vídeo com ela, que é a professora, mestre, né? Uma pessoa que a gente admira muito. E eu tive a oportunidade nesse curso de conhecer várias pessoas, e dentre elas, né, uma pessoa muito, primeiro profissional, que é um valor que eu admiro muito, mas uma pessoa muito carinhosa, muito querida, que tomara que diz que vira uma amizade mesmo, que é a Clarice. E eu não podia perder a oportunidade de vocês conhecerem a Clarice também e conhecer um pouquinho do que ela pensa desse universo que a gente vive, que a gente gosta tanto, que é o universo da imagem pessoal. E para isso, ela vai se apresentar, vocês vão conhecer um pouquinho do que ela faz, e aí eu vou aproveitar o conhecimento dela para esclarecer algumas dúvidas que vocês têm. Só para você entender, Clarice, as meninas que nos assistem, elas costumam ter dúvidas em relação a um universo bastante interessante, que é o universo da conquista, né? Como que elas podem conquistar o homem, tanto no primeiro encontro, ou mesmo aquelas que já namoram, enfim. E eu acho que com o nosso trabalho a gente consegue fazer muito bem. Então vamos lá. Você trabalha em Brasília? Isso, eu moro em Brasília e atuo principalmente lá. Quando você se apresenta, qual que é o nome que você usa? Clarice Davis. Clarice Davis. Você trabalha na área de consultoria de imagem há quanto tempo? Desde 2011. Tem 4 anos que você trabalha na área. E se fosse para você contar um pouquinho do que é o seu trabalho hoje, qual que é o seu segmento, qual que é a sua especialidade? Bom, eu atuo tanto na parte pessoal como corporativa. Então, já atendi muitos clientes, pessoas físicas, né, que buscavam o aprimoramento da imagem. Então, como realçar, valorizar aquelas qualidades e disfarçar aquilo que não gostavam, ou então encontrar um estilo próprio, saber que peça, que cor, que modelagem, que fica bem, né, porque a aparência, quando ela é bem colocada, quando você coloca os elementos certos no visual, fica muito mais fácil de você se sentir bem, de você se conhecer melhor, elevar a autoestima, né, e alcançar as suas metas, tanto pessoais como profissionais. Quando você apresenta o trabalho de consultoria, os clientes ficam muito ansiosos em saber o que é trabalhar a imagem pessoal. Como que você poderia dar, de repente, uma dica ou duas de como que é trabalhar a imagem? Normalmente eles vêm querendo aprender a se vestir, né? Esse é o principal pedido. Esse é o principal pedido. E eu começo explicando que a imagem não é só a aparência, né? Não é só a vestimenta, né? Eu falo que tem muito a ver com comportamento e comunicação. Então, o primeiro passo é trabalhar o autoconhecimento, é a pessoa se conhecer, saber o que gosta, né? Até assim, coisas como decoração, para onde gosta de viajar, a gente trabalha o estilo pessoal como um todo e tenta aplicar esses gostos pessoais na roupa. E aí sim, ele vai aprender a se vestir, mas não só se vestir bem, né? Ele vai aprender a se comunicar num todo, no universo dele todo, né? Tanto na parte de onde ele gosta, de como ele vive, com as pessoas que ele convive, né? Ele vai estar com uma imagem adequada para todos esses ambientes, mas são analisadas várias coisas que não só a roupa. Perfeito. E quando você leva o cliente a se encontrar por meio do que ele veste, ele tem reações. Como que você prepara esse cliente para ele se sentir mais bonito, ou para ele se sentir mais sensual, ou mais atraente? Porque tem a impressão que, uma vez que a gente faz esse trabalho de consultoria, ele leva sustos, né? Porque ele aparece com um look novo e ele fala, e agora, né? Eu não recebia tantos elogios e agora eu comecei a receber. O que você orienta para ele fazer? O importante é estar muito claro qual é o objetivo dele. Então, o que ele quer com a consultoria? Ele quer parecer mais seguro, mais confiante, mais bonito, mais elegante e prepará-lo para isso, porque o elogio é inevitável. E às vezes a pessoa procura uma mudança, só que às vezes ela não quer aparecer, meu Deus, vai todo mundo comentar, vai dizer que eu estou bem vestida, eu não quero chamar a atenção. Então, eu explico para ele que você vai chamar a atenção, né? Mas que então seja pela elegância, seja pela aparência. E eu preparo ele para isso, né? Eu vou mostrar para ele tudo que eu vou colocar, as roupas que eu vou indicar, eu vou mostrar por que aquele elemento vai chamar mais atenção, por que vai ficar mais adequado, por que vai comunicar elegância e confiança. Então é um processo que vai aos poucos, ele vai entendendo aquilo e a gente vai colocando aos poucos e explicando. Eu não vou só vestir e falar, agora vai pra rua. Então eu vou explicar para ele o que aquilo vai causar nos outros. Então ele já vai mais preparado.
Então, tem 2 pontos que eu acho interessante citar ali, que um deles é o seguinte: existe um procedimento, nada é feito de uma hora para outra. E antes de fazer consultoria, você sabe que meus pais não moram aqui, moram na Argentina, então eu ficava pensando assim, para quem que eu vou perguntar se eu estou adequada para me vestir para uma entrevista de emprego? Ou será que minha amiga vai me dizer se aquilo ali fica bem ou não? Meu namorado vai me dizer. Como que é a relação entre um profissional que estuda, que faz curso, que se aprimora, que entende da estética do corpo humano, e do amigo que dá a dica? Qual que é a diferença? A gente tem que entender que a pessoa que dá a dica, normalmente, ela chama atenção porque ela é bem vestida. Então, se minha amiga se veste tão bem, eu vou perguntar pra ela o que fica bacana nela que ela me indica. Só que será que a sua amiga tem o mesmo corpo que você? Será que ela trabalha no mesmo local que você trabalha? Né? Será que seus gostos são iguais? Porque ela vai indicar o que pra ela é bonito, mas que às vezes pra você não funciona. Então, a diferença do profissional é esse. Apesar de eu ter meu estilo próprio, não é meu estilo próprio que vai no cliente. Né? Então, eu vou entender o estilo dele e vou saber indicar. Então, o amigo às vezes pode até indicar certo, mas ele está se baseando no gosto dele, que nem sempre é o seu gosto. Então, essa é a diferença. E eu acho também que a pessoa, quando ela recebe a dica de uma amiga, eu acho que ninguém tem maldade de indicar alguma coisa de uma maneira negativa, mas às vezes ela é uma dica muito egoísta, porque eu te falo alguma coisa para você fazer o que eu te mando. E o consultor, eu acho que ele não impõe nada, né? Não, a mudança é uma possibilidade, né? Então, ele vai dar uma opção para a pessoa, não é uma imposição. Então a pessoa vai testar e vai ver se ela gosta. A partir do momento que ele se sente obrigado, ele pode não gostar e não vai ser a pessoa. Então, se você não é aquilo que você está mostrando, o serviço já não vai funcionar. Então, o consultor vai te mostrar uma opção, normalmente ele vai te mostrar mais de uma, e você vai colocar, e se você se sentir bem, sim, você vai usar. Né? O amigo ele vai dizer, não, isso coloca que vai ficar bem. E às vezes por ser amigo você vai ficar, opa, não, peraí, né? Então eu vou lá e aceitar. E tem que saber que o profissional, tudo aquilo ele foi estudado, tudo aquilo ele colocou com certo cuidado, porque ele sabe que funciona, ele sabe qual foi o procedimento e sabe qual vai ser o resultado. Com base no que você está me dizendo, eu percebo então que o consultor ele pega na mão do cliente e acompanha, né? E quando vem aquela questão assim de que o consultor de imagem, o personal stylist, ele faz o cliente gastar muito. O que você tem a dizer sobre isso? Eu digo o contrário, que a gente faz o cliente economizar muito. Porque o que acontece? Quando a pessoa está perdida, ela compra muito errado, por exemplo. Sim. Ela compra uma peça porque é bonita, aí chega em casa, vê que nada coordena com o armário, ou às vezes não é a peça que é legal para o tipo físico dela. Então, a partir do momento que você se conhece, sabe o que funciona, você passa a comprar o certo. E você aprende a coordenar o que você tem no guarda-roupa. Então, você acha que não tem roupa nenhuma. A mulher é muito assim, né? Nossa, eu estou sem roupa, você vê aquele guarda-roupa abarrotado. Às vezes, ele só não sabe coordenar. Muitos clientes meus, eu nunca precisei comprar nada. Eu só precisei ensiná-lo a como coordenar o que ele tinha no guarda-roupa. E ele descobriu um armário totalmente diferente. Interessante que nesse processo, quando a gente apresenta a consultoria de imagem, é necessário que quebremos alguns paradigmas do que se fala na mídia, do que as pessoas comentam, dos nossos medos também, né? Porque vocês percebem que até agora, pelo que a Clarice falou, o consultor de imagem, ele acompanha o tempo inteiro na realização dos sonhos e dos desejos do cliente. Só para finalizar, essa conversa está muito bacana, né? Mas a gente está super cansado, o curso foi longo, mas enfim. Eu queria perguntar para você se você pudesse resumir em 4 passos, quais são os benefícios mais importantes que um cliente tem na hora que contrata um consultor de imagem? Eu acho que o primeiro é o autoconhecimento. Então, você passa a se conhecer, né? A gostar de você. Segundo, quando você passa a se conhecer, você passa a ter escolhas certas. Então, você passa a acertar naquilo que você veste muito mais rápido do que quando você tem dúvida. Outro, elevação da autoestima, você passa a se amar, porque você coloca, tudo fica bem, você olha pro espelho e fala, nossa, que ótimo. E aí a segurança e a confiança. Porque a gente sabe que todo mundo tem a vida, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus desafios. Quando você está seguro e confiante da sua aparência, você está anos na frente, é muito mais fácil de alcançar. Então, são 4 passos que eu tenho certeza que uma pessoa que passa por uma consultoria, ela consegue. Olha, meninas, foi um prazer, né, estar aqui ao lado dela e, como ela falou, autoconfiança, segurança, autoconhecimento e vários outros resultados que a consultoria traz, realmente deixa uma pessoa muito forte. E quando a pessoa está forte, é muito mais fácil alcançar os sonhos, os objetivos, e cada conquista se torna uma verdadeira conquista, né, uma alegria.
Eu queria agradecer a você que está me assistindo. Queria que você se cadastrasse aqui no link aqui embaixo para você receber mais informações por e-mail. Eu vou pedir para Clarice depois, mais para frente, mandar para a gente talvez algumas dicas por escrito para poder compartilhar com vocês. E vocês vão ver aqui também embaixo o link dela, o site dela e as informações para você estar sempre em contato com ela. Agradeço mais uma vez por você me acompanhar. Você tem algum canal do YouTube, algum site? Pode me adicionar no Facebook, tá? É Clarice Davis. E o meu e-mail é clarice, com C no final, @claricedavis.com. Eu adoro compartilhar. Então, assim, dúvidas, né? Quiser saber mais contatos, um pouco sobre o serviço, é só me conectar por lá que eu respondo rapidinho. E em breve a gente vai fazer um evento em Goiânia. Ela não sabe ainda disso, mas ela vai ficar sabendo e eu acho que você vai gostar de compartilhar. Mas independente se você estiver em qualquer parte do país ou fora aí do país, provavelmente vai ter transmissão ao vivo também e você vai acompanhar tudo. Agradeço mais uma vez a Clarice e a você que está assistindo e um beijo.